estamos falando esse mês sobre o poder da aliança. Mas hoje nós temos o tema, pode pôr para mim o tema aí, o círculo íntimo. O círculo íntimo. É interessante, porque o círculo íntimo é uma das leis de liderança, ministrada pelo pastor, escritor e palestrante em liderança, John Maxwell, um dos maiores gurus e mais experts no assunto de liderança do mundo. Ele escreveu um best-seller há muitos anos atrás, chamado As 21 Irrefutáveis Leis de Liderança. As 21 Irrefutáveis Leis de Liderança. Isso está disponível hoje até gratuitamente aí, pelo Google, você pode baixar lá em PDF, esse livro é extraordinário. Já li várias vezes, já ouvi, porque também tem um audiolivro dele. E ele fala que o círculo íntimo é uma dessas leis. Ele explica que nós somos o resultado do relacionamento das 5 pessoas mais próximas a nós. Olha só, eu e você somos o resultado do relacionamento das 5 pessoas mais próximas a nós. E por tal motivo, então, nós precisamos intencionalmente nos conectar com pessoas que nos inspirem, pessoas que nos ensinem, pessoas que nos encorajem e pessoas que nos façam crescer. Isto é fundamental para quem quer crescer e fazer algo de expressão em sua vida de liderança. Isso é fundamental. Agora, você já parou para perceber que Deus nos colocou num círculo íntimo, poderoso, que é a nossa família? Olha só, desde que nascemos, Deus nos colocou lá no seio, no meio de uma família, para nos ensinar, para nos encorajar, para nos inspirar, e acima de tudo, para nos fazer crescer. E desde quando nós éramos crianças, ou quando nos lembramos, temos lembrança, é assim que nós temos vivido, sim ou não? Agora preste atenção. O amor de Deus te alcançou, sim ou não? Diga amém. A luz do entendimento da palavra chegou ao seu espírito, amém? Fazendo você nascer de novo. E assim como Jesus explicou para Nicodemos, lá em João 3:5, ele diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Santo, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, você e eu que recebemos a palavra da salvação, nascemos de novo, pelo batismo das águas, você que recebeu isso, você que entendeu, você que confessou Jesus, você que decidiu descer as águas pelo batismo nas águas, recebeu o Espírito Santo, confessou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, você está salvo. E tem dentro de si, presta atenção, o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, Jesus, para operar toda a transformação necessária ao nosso redor. Jesus ainda acrescentou em outro momento ao dizer: vós sois o sal da terra. Mais adiante ele diz: vós sois a luz do mundo. No verso 16 desse capítulo 5 de Mateus, ele diz: assim brilhe, presta atenção, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Agora, então eu pergunto, por que nós não temos contagiado e transformado as nossas famílias com o amor de Deus e a luz do Evangelho? Por quê? Se nós somos salvos, se o reino de Deus está dentro de nós, se nós somos sal, se nós somos luz, se a palavra nos encoraja a vivermos os milagres, a manifestação do amor de Deus nessa terra, por
que ainda não alcançamos os nossos familiares? Por que ainda não alcançamos os da nossa casa? Porque ainda as pessoas em sua casa, familiares, ainda não conheceram este amor e esta salvação em Cristo Jesus. Por quê? Talvez porque ainda não tenhamos uma verdadeira aliança com a nossa família. Talvez porque ainda não tenhamos uma verdadeira aliança com a nossa família. Sabe, irmãos, nós estamos falando nesta série sobre o poder da aliança e como muitos vivem ou não resultados extraordinários em suas vidas, porque decidiram firmar uma aliança com Deus. Todos esses domingos, desde fevereiro, temos falado sobre resultados maravilhosos e sobrenaturais na vida daqueles que fizeram uma real aliança com Deus. Como eles podem ter a certeza da salvação de suas vidas, a proteção e a provisão de Deus, mesmo em meio a crises e perseguições, como vimos na vida de Daniel, vivendo na Babilônia. Eu quero dizer algo para você. Para alguns, esse mês de março já acabou, por causa do lockdown, por causa dos decretos governamentais. Eu quero dizer para você, o seu Deus, o meu Deus, está acima de qualquer governante da terra, está acima de qualquer circunstância. E se Deus falou que vai abrir porta de trabalho, se Deus vai abrir oportunidade de negócio, se Deus diz que vai te sustentar, vai te prosperar, Ele vai fazer mesmo assim nesse tempo. Aprenda a crer na verdade de Deus e não nas circunstâncias. Vimos ainda como em Jesus alcançamos uma nova, superior e eterna aliança que nos levará para vivermos a eternidade com o Pai. Como podemos nos conectar com nossos líderes e acessarmos locais, momentos, experiências que nos levarão a uma transformação em nossas vidas. E como o temor a Deus nos permite conhecer e viver uma aliança com Deus, revelando-nos os seus segredos. Todas estas alianças, elas se iniciam ou são iniciadas em Deus. Escute, é muito interessante entendermos isso. Pois se não firmarmos uma real aliança com o nosso Pai, jamais iremos ter uma aliança com os nossos líderes ou com a nossa igreja. Da mesma maneira, deve ser a nossa aliança com a família. Da mesma forma. Se não estivermos firmes em aliança com Deus, facilmente nós desistiremos de nossos pais, desistiremos dos nossos cônjuges, desistiremos dos nossos irmãos, filhos, ou seja, da nossa família. Muitos dizem que têm uma aliança com a sua família, mas será que tem mesmo? O quanto você está disposto a fazer para ver o cumprimento da promessa de Deus que está escrito lá em Atos 16. Projeta para mim, Atos 16, versículo 31, Paulo e Silas respondendo a pergunta daquele carcereiro, que diz: como poderei ser salvo? Como poderei experimentar a salvação? Então, eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Vamos ler essa última parte juntos? 1, 2, 3. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Presta atenção. Essa é uma promessa. Essa é uma promessa para mim, é uma promessa para você, é uma promessa para você que está em casa, participando conosco, de ser salvo tu e toda a tua casa. Agora, isso não é automático. Isso não acontece simplesmente
porque Deus falou. Precisamos ter uma atitude, precisamos ter um posicionamento, precisamos ter uma aliança. Deus precisa apenas de um tu em uma casa para trazer salvação a toda aquela família. Lembra? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e depois a tua casa. Não é a tua casa e depois tu, é tu. Eu primeiro, sou eu. Deus precisa de um. Mas eu pergunto para você nesta manhã, você é esse tu? Até onde vai a sua aliança com os seus familiares? Olha o que a palavra diz lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, ou dos seus parentes, ou dos seus familiares, principalmente dos da sua casa ou da sua família, negou-a, e é pior do que do infiel, do incrédulo ou descrente. São essas traduções. É pior. Você negou a fé, você não conhece Deus, você não está salvo. Consegue entender agora? Se você é esse tu, se você conheceu a salvação verdadeira, se você tem uma aliança com Deus, Deus vai usar você para operar a transformação e a salvação de toda a sua casa e toda a sua família. Mas se você negar isso, se você não tiver uma real aliança com a sua casa, você vai ser tido, reconhecido como um infiel, como um incrédulo, como alguém que apostatou-se da fé, como alguém que não viveu a verdade dos ensinamentos da palavra. Amados, se você não cuida, se você não tem uma aliança firme com a sua família, com os da sua casa, você é pior do que aqueles que não acreditam em Deus. Você já parou para pensar nisto? Nós não podemos permitir que os conflitos, os desgastes e tristezas do passado nos impeçam de termos uma verdadeira aliança íntima com a nossa família, irmãos. Você precisa não apenas ter uma aliança com Deus, mas você precisa ter uma aliança com a sua família. E mais do que isso, ser o agente de apoio e de transformação dentro da sua casa. Mas até que ponto você está disposto a ir para transformar e salvar a sua família? Até que ponto? Até que ponto você está disposto a pagar o preço? Até que ponto você está disposto a caminhar, a se entregar, a servir, a sofrer, a construir, para que a sua família seja salva? Sabe, queridos, quando Deus propôs uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 12, o desafiou a sair da sua terra, da sua casa e da sua parentela, para viver em uma terra que ele não sabia, mas ele cria que Deus o revelaria quando chegasse o tempo. Está lá em Gênesis 12, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da... Nós sempre focamos, escute, presta atenção, nós sempre focamos nas bênçãos. Você será uma bênção, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Nós sempre focamos na bênção de crescimento, de prosperidade, do favor de Deus sobre nós, quando lemos esse texto. Mas você já parou para pensar que, claro, além do desejo de viver uma aliança com Deus, Abraão também saiu motivado porque queria viver o seu propósito como família.
Por quê? Porque ele não tinha filhos. Quando Deus falou para ele, vou te fazer de ti uma nação, significa, eu vou dar filhos para você. E era o que ele não tinha. Abraão não era pobre. Abraão não era um homem sem influência na terra do seu pai, na parentela do seu pai. Mas Abraão não tinha filhos. Abraão não tinha uma descendência. Ele não queria apenas ter um casamento. Ele queria ter filhos, gerar uma família. E isto o impulsionou, presta atenção, o impulsionou a abandonar tudo. Deixar tudo o que tinha para trás para viver algo novo. Já parou para pensar nisso? Ele abandonou seus pais. Ele abandonou sua terra. Ele abandonou as práticas culturais pagãs. Ele abandonou a segurança financeira. Ele abandonou o respeito em ser filho de Terá, que era seu pai, para viver o novo, o desconhecido em Deus, com a promessa que seria pai. Até que ponto você está disposto a abandonar tudo, deixar tudo para trás para salvar a sua família? Até que ponto? Até que ponto você está disposto a abandonar, presta atenção, as tradições familiares? Até que ponto você está disposto a abandonar os prazeres culturais, a segurança financeira dos pais, para ver a sua família curada, transformada e salva em Cristo? Até que ponto? Até que ponto você está disposto a ir? Quando nós olhamos para a vida de Noé, vemos Deus entristecido com os moradores da terra por causa do pecado e da iniquidade das pessoas. Eles viviam totalmente distantes de Deus. Então Deus disse que traria o dilúvio e destruiria toda aquela geração, mas não sem antes encontrar Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem que achou graça diante de Deus, porque ele era justo, ele era reto, íntegro, e ele andava com Deus. Então Deus faz uma aliança com Noé. Olhe lá, Gênesis capítulo 6, a partir do verso 13, diz assim: Então disse Deus a Noé: o fim de todos os homens, todos os seres humanos ou de toda a carne é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência, da violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Faze para ti, faze para ti uma arca de madeira de cipreste ou de gófer. E farás comprimento da arca e a revestirás de betume por dentro. Farás compartimento na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. E depois Deus vai dando instrução de como vai ser as medidas. Lá no verso 17, ele diz assim: eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, ou o meu concerto. Entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e a mulher dos teus filhos. Preste atenção. Porque Noé tinha uma aliança com Deus, ele alcança favor, alcança graça diante dele, não apenas para o salvar, mas para salvar toda a sua família. Agora, para que a sua família fosse salva, escute, então Noé firma uma aliança com Deus, e firma uma aliança com a sua família, para quê? Construir uma arca. Construir uma arca, e assim salvá-los todos do dilúvio que viria. Note que primeiro a aliança, que a aliança primeiro é com Deus e depois com a
família. Escute, preste atenção nisso. A aliança primeiro é com Deus e depois com a família. Tem gente que inverte isso. Mas eu vou mostrar para você o que acontece quando você inverte esse princípio. Porque se invertermos esta ordem, nós corremos o risco de afastar da nossa casa, da nossa família, a salvação e dos propósitos, afastarmos a nossa família da salvação e dos propósitos de Deus para todos nós. Assim como Adão fez com Deus e com Eva. Presta atenção. Adão colocou a sua aliança com a família antes da sua aliança com Deus. E por causa disso, eles foram expulsos do Éden, expulsos do propósito de Deus para a vida deles. Consegue entender o que estou falando, irmãos? Quando nós invertemos essa ordem, nós quebramos o princípio da primariedade de Deus em nossas vidas. Tem muita gente que tem trocado Deus pela aliança com a família. Isso aparentemente soa bom, soa bonito. Isso aparentemente aos olhos humanos tem um som agradável, bonito, olha que belo. Mas eu quero dizer para você, o fim disto é trágico. Porque se não for Deus para sustentar-nos em aliança com Ele, jamais conseguiremos sustentar a aliança com os nossos familiares. Na história desses 40 e tantos anos da igreja, dos mais de 20 que estou conduzindo a igreja, eu posso dizer, eu já vi isso acontecer. Pessoas que estabeleceram, colocaram a sua aliança com a família acima da sua aliança com Deus. E o fim deles foi trágico. Não inverta a ordem, não inverta a prioridade. Não inverta a ordem das alianças. Primeiro é Deus, depois a família. Noé, por andar com Deus e ter uma aliança com Ele, conhece o segredo. O pastor Marcelo ministrou semana passada, conhece o segredo de Deus, que destruiria a terra futuramente. Mas não somente isto, ele não apenas sabe que Deus a destruiria a terra, mas Deus lhe dá instruções de como poderia salvar a sua casa, como poderia salvar a sua família. Agora, vendo isso, você acha que foi fácil para Noé construir aquela arca e salvar a sua família? Sim ou não? Você acha que ele tinha no final da sua casa uma marcenaria pronta? Você acha que ele tinha as árvores em torno da sua casa? Você acha que ele tinha pregado lá na parede o certificado de formatura de engenheiro naval? Foram dias, foram semanas, foram meses, foram anos, foram décadas de trabalho diário e contínuo em escolher árvores, cortar árvores, fazer tábuas e caibros, tirar medidas, encaixar madeiras, buscar e trazer betume, revestir toda aquela gigantesca construção. Dizem alguns estudiosos, presta atenção, que a construção da arca levou cerca de 100 anos. Nesse período, Noé foi alvo de zombaria de todos os seus amigos e vizinhos. Então eu te pergunto, até que ponto você está disposto a ir, a lutar para construir um meio para trazer salvação para a sua família? Quanto tempo você tem dedicado de oração, intercessão, palavra e gestos de amor para salvar a sua família? Quantos, diante das lutas e conflitos, por exemplo, no casamento, desistem e abrem mão dos seus cônjuges?
Quantos diante dos conflitos, das feridas e tristezas, no relacionamento entre pais e filhos, acabam desistindo um do outro? Mesmo que se digam ser cristãos e que tenham uma aliança com Deus. Será que tem mesmo? Sabe, irmãos, depois de Deus e a sua salvação, a salvação dele em nós, a nossa família é o nosso maior patrimônio, é o nosso maior tesouro, é aquilo que você deve lutar até o último dia da sua vida. Noé não era engenheiro naval, Noé não era carpinteiro, Noé não tinha nenhuma capacitação humana para construir aquela arca, mas ele tinha uma motivação que o fazia se levantar todos os dias e trabalhar sem cansar. Era a salvação da sua família. O quanto eu e você temos trabalhado pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pela nossa família. O quanto você tem trabalhado para trazer salvação para os da sua casa. Sabe, queridos, neste mundo de conflitos, de ofensas e mágoas, como você tem visto os seus familiares? Temos falado isso há algum tempo aqui. Como esse tempo de pandemia tem gerado na vida de muitos esse egoísmo, de me proteger, de me resguardar, de pensar em mim, de pensar na minha casa, no meu dinheiro, na minha vida, e isso tem gerado no coração de muitos um egoísmo, afastando os princípios bíblicos. Como você tem visto esse tempo de conflitos, de ofensas? Antigamente as pessoas pensavam duas vezes, pelo menos a maioria, em não falar alguma coisa para não ofender o outro, sim ou não? Mas hoje nós vemos ofensas até pelos meios das mídias sociais, sim ou não? Quantas pessoas mandam recado para outras, daqui, conhecidas nossas, irmãos nossos. Quando nós olhamos para a história de José, podemos ver como o seu pai Israel, ou Jacó, o amava, e como os seus irmãos o invejavam e queriam o seu mal. Abra lá em Gênesis 37, vamos ler alguns versículos aí, vale a pena você abrir a sua Bíblia. Gênesis 37, a partir do verso 3, diz assim, Gênesis 37, 3. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica ou uma capa de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no ou aborreceram-no, e já não podiam falar com ele pacificamente. Olha só, veja só, José nunca fez mal algum aos seus irmãos para ser odiado, nunca, nunca. Ele nunca fez mal algum aos seus irmãos para ser aborrecido por eles, a não ser amado pelo seu pai. Deixe-me dar um recado para você que é pai, ou mãe, pais em geral. Não tenham, pais, não tenham ou manifestem preferência aos seus filhos, ou a um dos seus filhos, pois isto é destruidor e fatal na família. Vou repetir. Pais, não tenham nem manifestem preferência a um ou aos seus filhos, pois isto é destruidor e mortal na família. José se tornou odiado por seus irmãos
quando ele teve um sonho da parte de Deus, não dois, eles o odiaram ainda mais, desprezando e o afrontando. Isso se tornou tão terrível que eles decidiram, num dia, onde eles estavam apacentando as ovelhas de seu pai, eles decidiram matar a José. Seu irmão mais velho, Rúben, tentando despistar seus irmãos e livrar José da morte, disse para lançá-lo numa caverna, numa cisterna, num poço que estava vazio. Então eles fizeram. Isso foi pela manhã. Quando eles estavam almoçando, eles viram uma caravana de ismaelitas, mercadores ismaelitas, que estavam indo para o Egito fazer negócio. Então tiveram a ideia, vamos vendê-lo como escravo. Então José é retirado daquele poço e é vendido por 20 ciclos de prata. Escuta, ele é vendido por 20 ciclos de prata por seus irmãos, aqueles mercadores. José vai para o Egito, lá é comprado como escravo por Potifar, capitão da guarda de Faraó, e ele vai trabalhar na sua casa, na casa desse capitão, na administração. A palavra fala que Deus era com José, e tudo que ele colocava a mão para fazer, Deus prosperava-o. Isso está lá em Gênesis 39. Ao ponto de Potifar perceber isso, e colocar José então como mordomo de todas, o administrador de todas as coisas. Vendo a esposa de Potifar, que José era bonito assim, parecido, procurou-se então deitar-se. Só passei vocês só aqui, viu, irmãos? Não se preocupe não. Ele era bonito, né? Procurou deitar-se com ele, olha só. Mas José sempre fugia dela. Um dia, quando não havia nenhum outro funcionário na casa, apenas José e a esposa de Potifar, a Potifária, ela o agarra, diz a Bíblia. Ela o agarra de tal maneira que arranca dele a túnica dele. Porém, José, mais uma vez foge dela. Então ela buscando vingança, olha só. Vingança pela rejeição, aquela mulher o acusa exatamente do que ela fazia. Disse que ele é que o havia assediado a ela, que ela havia sido assediada por José. Então Potifar o lança no cárcere, e lá ele fica por muitos anos, até que é chamado na presença de Faraó, para trazer a revelação ou a interpretação do sonho de Faraó. José não apenas traz a revelação do sonho a Faraó, mas lhe diz o que Deus o havia avisado. Deus havia antecipado, trazido luz de tempos futuros para Faraó, que viriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de muita seca e escassez. Então José lhe dá conselho. Primeiro ele revelou, depois ele dá conselho de como ele deveria se preparar para enfrentar aqueles 7 anos de fome futuro. Diante de tamanha revelação e sabedoria, então Faraó o constitui como o governador de todo o Egito, devendo todos seguir as suas ordens, as ordens de José, estando apenas ele, Faraó, acima dele. Assim foi, vieram os tempos das vacas gordas. Daí que vem a expressão vaca gorda, né? Todo mundo fala, mas não sabe de onde, vem da Bíblia, viu? Daí vem o tempo das vacas gordas, de fartura, de abundância. Então José comprou e estocou em abundância o alimento na terra do Egito. Acabando estes 7 anos, vieram os tempos das vacas magras. O tempo da seca, da fome e da escassez. Então todos os povos da terra vinham ao Egito, presta atenção, para comprar comida, pois somente lá havia estoque de cereal. É nesta época, depois de mais de 20 anos, que havia sido vendido, que os irmãos de José vêm para o Egito para comprar comida. Todos que vinham comprar comida tinham que negociar pessoalmente com José.
porque ele é que era o administrador desta venda. Abra sua Bíblia em Gênesis 42. Nós vamos ler vários versículos aí. Gênesis 42, a partir do versículo 2, diz assim: disse mais, aqui é Jacó, ou Israel falando, disse mais, tenho ouvido que há cereais, ou trigo no Egito, descei até lá, e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda algum desastre. Assim foram os filhos de Israel, entre os que iam comprar cereal, pois havia fome na terra de Canaã. Ora, José era o governador da terra. Era ele quem vendia cereal a todo o povo da terra. Assim, os irmãos de José vieram e se inclinaram. E se inclinaram diante dele com o rosto em terra. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Versículo 9, então se lembrou José do sonho que tivera a respeito deles. Olha só. Qual era o sonho? Quais foram os sonhos que José havia tido há mais de 21 anos atrás? Está lá no capítulo 37, versículo 7, diz assim: estavam atando os feixes, ele está contando o sonho, estavam atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, levantando-se ficou de pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram ao meu feixe. No versículo 9, o segundo sonho, teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo, tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Escute, irmãos. Olha o que os irmãos dele disseram na época que ouviram esse sonho. Está no capítulo 37, no versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Passados 21 anos, amados, presta atenção, passados 21 anos, seus irmãos estavam agora prostrados diante do governador do Egito, que era o único que poderia vender comida para eles. Eu quero dizer para você, Deus cumpre promessas. Deus cumpre as suas promessas. Não desista das promessas de Deus para a sua vida e para a sua família. Pode parecer loucura, como seu pai mesmo, Jacó, lá atrás disse, quando ouviu aquele sonho. Mas eu quero dizer, Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Você imagina toda a dor que José reviveu ao se deparar com seus irmãos? Eu fico imaginando as histórias, os capítulos, todo o tempo, as décadas, as prisões, as perseguições, as mentiras, tudo aquilo passando de novo na mente. Talvez o que ele havia esquecido, tudo volta à tona. Volta a passar diante dos seus olhos, a tristeza e a dor sendo revivida naquele momento. A dor da rejeição, a dor da traição, a dor de ser vendido como se fosse um escravo, a dor de perder o relacionamento com seu pai e seu irmão caçula. Você imagina isso? Eu fico pensando, aquela seria a hora de José vingar-se daqueles que o fizeram sofrer por tantos anos e décadas. A Bíblia relata que por 7 vezes José chora depois de reencontrar a seus irmãos. 7 vezes. Em um choro desses, a Bíblia relata que toda a casa de Faraó e os egípcios ouviram o grito e o choro de José. Mas mesmo diante de tanta dor, mesmo diante da dor que José reviveu ao ver os seus irmãos, ele decidiu
perdoar aos seus irmãos. Olha o que diz o capítulo 45, versículo 1 ao versículo 8. Então José, não podendo conter de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, achegai-vos a mim. Então eles se achegaram. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, olha o que ele diz: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, ou nem pese sobre vós aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, se você tem uma aliança com a sua família, você perdoa. Se você tem uma aliança com a sua família, você perdoa. José decidiu perdoar a seus irmãos por tudo o que haviam feito, e mais, tirou o peso que estava sobre os seus ombros e a consciência daqueles homens. Hoje é dia de você perdoar a sua família. Hoje é dia de você perdoar a sua família. Se você tem uma aliança com Deus, escute, você precisa ter uma aliança com a sua família para perdoar todos os erros e falhas que cometeram contra você. Hoje é dia para quebrarmos os jugos que te aprisionam e limitam a sua conquista familiar. Você precisa perdoar seus irmãos. Você precisa perdoar seus pais. Você precisa perdoar seu cônjuge. Você precisa perdoar seus filhos. Você precisa perdoar seus avós, seus tios, sobrinhos e primos. Você precisa perdoar. Além de perdoar seus irmãos, a Bíblia diz que José os sustentou e os protegeu por toda a sua vida. Ele conseguiu uma terra para seus familiares morarem, chamada terra de Gósen, e foram sustentados por ele durante toda a sua vida. Sabe, irmãos, hoje é dia de fazermos como José. Hoje é dia de quebrarmos as barreiras. Hoje é dia de quebrarmos aquilo que nos impedia de nos relacionar, de amar, de perdoar, de viver as promessas de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. No verso 15 desse capítulo 45 diz assim: e beijou todos os seus irmãos. Olha só, José, e beijou, põe para mim 45:15, por favor. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois então é que os seus irmãos falaram com ele. Sabe, irmãos, José não perguntou: vocês se arrependem de ter me vendido para cá? Vocês se arrependem de ter me odiado? Não. A Bíblia fala que José
os amou. José pediu: olha, vocês cheguem para perto, eu preciso de vocês, eu sou José, olha, sou eu amo vocês, eu perdoei vocês, eu perdoo vocês, dói, mas eu perdoo, porque eu tenho uma aliança com a minha família. Sabe, irmãos, hoje o Senhor quer mexer conosco, hoje o Senhor quer mexer com você na sua casa. Você que me assiste aí, no sofá, na sua casa, no seu quarto. Deus quer mudar a sua história familiar. Deus quer curar os relacionamentos. Deus quer salvar a sua família. Mas isso precisa de um tu. Isso precisa de alguém que efetivamente tem uma aliança com Deus. Alguém que decida fazer diferente. Alguém que não tenha nas suas mãos as armas da vingança, a espada da vingança, mas tenha dentro de si o amor de Deus revelado em ações, em atitudes, em palavras. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de ajuste. Hoje é dia de fazermos ou renovarmos a nossa aliança com a nossa família. Hoje é dia de dizermos: eu amo você, meu pai. Hoje é dia de dizermos: eu amo você, meu filho. Eu amo você, meu irmão. Eu amo você, meu cônjuge. Eu amo você, meu avô, meu tio, meu primo, meu sobrinho, meu familiar. Sabe, irmão, se preciso for, chore. Se preciso for, peça perdão. Se conserte. Mas não saia daqui, ou não desligue a sua TV na sua casa, ou o seu computador, onde você me assiste, sem antes firmar uma verdadeira aliança com a sua casa, com a sua família. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você se juntasse com a sua família. Se você está aqui em família, pode vir. Se coloque junto da sua esposa, junto dos seus filhos. Eu quero os meus filhos aqui em cima, junto comigo. Se conecte aí. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos perder a oportunidade. Pode subir aqui, Leandro, pode vir aqui com a Graça. As esposas podem subir aqui com seus maridos, esposos, sei lá, filhos. Ou os filhos podem descer também, pode vir aqui, não tem problema. Eu quero que você se conecte. Eu quero que você esteja junto. Sabe por quê, irmãos? Deus quer sarar a nossa família. Sabe por quê? Porque Ele quer salvar a nossa família. Mas para que isso aconteça, só podemos viver isso se estivermos em aliança. Eu gostaria que você na sua casa faça o mesmo. Faça a diferença hoje. Se posicione aí. Chame os seus filhos, chame sua esposa, chame os seus pais. Eu não sei como você está vivendo aí, mas é importante que você entenda isso. Sabe por quê? Porque nós vamos viver um tempo agora de restabelecermos a nossa aliança em família, de firmarmos diante de Deus, firmarmos diante do altar, da presença do Senhor, uma verdadeira aliança com Deus e com a nossa família. Nós vamos estabelecer a prioridade da nossa aliança, primeiro com Deus, mas em segundo lugar com a nossa casa, com a nossa família. Uma aliança para se amar, uma aliança para se perdoar, uma aliança para se apoiar até o fim da vida. Deus te deu o presente mais valioso que Ele poderia te dar. É a sua família. Não menospreze isso. Hoje é um dia de conserto. Hoje é um dia de ajuste. Hoje é um dia de aliança.